Iniciei essa gravação, deixa eu tirar a transcrição. Hoje nós vamos para a reta final, né? Do nosso componente. Eu não sei vocês, mas eu já fico com uma pontinha já de saudade, porque a gente acaba, né, se acostumando. Eu até achei que esse encontro demorou muito. Sei lá, a gente já estava meio que acostumado a encontros mais próximos. E aí, com relação a esse encontro que ficou, né, período do recesso junino, e aí a gente não teve mais encontros, eu digo, eita, ficou um tempão, mas parece que ia ser meses, né? A gente pensa assim, o período fica parecendo que é muito tempo. Aí, amados, vamos começar falando sobre o cronograma. Dizer para vocês que já temos aí quase todas as notas no portal Sagres. Então, as notas da primeira unidade e da segunda unidade de quase todos os polos. Se não me engano, só falta um polo finalizar as correções do plano de aula para poder colocar no Sagres as notas. Mas aí vocês podem estar acompanhando também no AVA sobre as notas de vocês, né? Podem estar vendo. E é muito, 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 muito importante que vocês estejam acompanhando a nota de vocês, que vocês estejam vendo, né? Como é que está a situação de vocês? Eu vou falar aqui agora sobre o cronograma, e aí por que é interessante que vocês vejam como é que está a situação de vocês, né? Então, o que é que acontece, amados? Nós vamos chegar na reta final, e na reta final nós só temos agora uma atividade avaliativa. É porque minha filha adora aparecer nessas gravações. Eu nem sei mais o que fazer, viu, amados? Já negociei de tudo e não adianta. Quando a pessoa quer ser professora, tá complicado. Aí, pessoal, quem tem filho pequeno sabe muito bem como é isso. Mas, pessoal, então, logo no início dos nossos encontros, eu sempre gosto de conversar com vocês, a gente sempre tem uma programação que a gente dialoga sobre isso, que a gente discute sobre isso, e agora, mais do que nunca, eu gostaria de chamar a atenção de todos, gostaria de conversar, né? Ter aqui uma fala muito séria com todo mundo. A maioria dos que estão presentes aqui, eu não sei, assim, especificamente, sobre a situação de cada um. Mas agora, pessoal, agora nessa última unidade, vocês só têm mais uma nota, né? Vocês vão ter aí só um questionário avaliativo, que nós vamos falar nisso, sobre o trabalho de vocês, sobre a única atividade avaliativa, né, que vocês vão ter, mas é a última oportunidade que vocês têm de não ir para um final, né? Vocês já têm a nota da primeira unidade, vocês já têm a nota da segunda unidade, então vocês já sabem exatamente a nota que vocês precisam tirar nessa terceira unidade para que vocês não vão para o final. E é isso que me preocupa, porque a gente sabe, né, que os componentes que são de matemáticas mais específicas, da matemática mais pura, sempre tem uma quantidade considerável, né, de alunos que, infelizmente, né, não conseguem alcançar a média e acabam indo para essa avaliação final. Vocês, eu gostaria de conversar assim, chamar mais essa atenção, porque como vocês são segundo semestre, provavelmente a experiência de vocês com as provas finais sejam mínimas, né? Eu nem sei como foi o primeiro semestre de vocês, considerando, né, que a disciplina da grade regular. Então, eu sei que tem algumas pessoas aqui que são de reoferta, né? Tem uma experiência diferenciada, mas a maioria que é do nosso semestre regular, eu acredito que tenha pouca ou nenhuma experiência com a prova final. E, assim, muitas das vezes, é a geometria analítica 1 que traz essa nova experiência. E eu fico muito preocupada porque, às vezes, as pessoas assimilam
nota com um componente que não tem nada a ver, né? Então, o fato de pessoas talvez ter tirado zero, outras pessoas ter tirado 10, não quer dizer necessariamente se gostaram ou não gostaram do conteúdo. Depende muito de todo o decorrer e de vários fatores que influenciam. Mas aí é o último momento que vocês têm, de fato, para correr atrás do prejuízo, para alguns que nem eu venho falando, né? Eu não sei a situação específica de cada um, mas no geral eu já somei algumas notas, né? Já sei que tem vários alunos que estão nessa situação. Então, assim, vamos aproveitar. Vocês ainda têm tempo, vocês ainda têm uma última oportunidade. E depois, só para explicar como funciona, né? Depois de hoje, vocês não vão ter mais encontros síncronos. Esse é o único encontro síncrono que a gente tem da unidade 3. Aí vocês vão ter o questionário avaliativo, né? Que vai ser valendo 10. Depois desse questionário avaliativo, as notas vão ser lançadas no Sagres. Quando é lançado no Sagres, diretamente já aparece para vocês se vocês estão na final ou não. Se vocês estiverem na final, vocês vão ter uma prova, que no nosso cronograma também está marcado, a minha, se não me engano, chega início de agosto, porque a prova final a gente faz no período definido pelo calendário acadêmico. Não é o professor que marca a data, não. A gente recebe, né, um período definido pelo calendário acadêmico, que a gente coloca essa prova final. A minha prova final são de todos os conteúdos da unidade 1, da unidade 2 e da unidade 3. Então, é uma prova extensa. Mesmo a prova que vocês, mesmo em algum momento, se vocês fizeram, né, um plano de aula, se vocês fizeram uma lista de exercícios, tudo isso vai cair na prova final. Então, a prova final é uma prova grande, é uma prova extensa, é uma prova de todos os conteúdos. A gente não tem tempo a mais para dizer, ah, vamos deixar aberto um dia, 2 dias. Não. É o mesmo período da prova regular. Então, isso aí influencia bastante em vocês, né? Na questão da nota, na questão do desempenho. Então, sempre vale a pena, esse é o nosso único momento para estar falando sobre isso, né? Tá explicando também algumas coisinhas que vocês estejam aí se dedicando, que vocês estejam correndo atrás agora dessa última unidade, porque assim, a situação está complicada. Assim, pessoal, é porque a gente tem muitos alunos. Então, eu tenho hoje vários alunos, meus tutores que estão aí, eles vão poder, né, até confirmar se o que eu venho falando é verdade. Nós temos vários alunos que tiraram nota zero e que às vezes tiram 8,5 na segunda nota. Eu tenho vários alunos que não enviaram atividade, que não enviaram lista de exercício. Eu tenho alunos que só enviaram o plano de aula. Eu tenho alunos que só fizeram o primeiro questionário da segunda unidade. Então, essas situações aí são situações mais específicas que deixam a gente preocupado, né? Que a gente fica pensativo sobre essas situações. Também eu tenho uma quantidade aí considerável de alunos que já estão reprovados, né? Já estão com 2 notas 0, não fizeram nenhuma atividade, não participam dos encontros síncronos. Então, tem alunos que já estão também nessa situação. Mas esses alunos a gente acredita que já desistiram. Não acompanha o material, não tem acesso ao AVA, não assiste os encontros síncronos, não participa das atividades avaliativas. Então, esses alunos já não são aqueles alunos que nos preocupam tanto. Os que me preocupam são esses alunos que às vezes não entregaram a primeira nota, que fizeram só a segunda, que às vezes entregaram a primeira, não fizeram plano de aula ou não fizeram questionário. Então, são esses alunos aí que a gente tá preocupado, que a gente vem correndo atrás. Eu tenho uma outra informação, amados, e essa também é bem importante. Eu gostaria, né, que vocês. Eu não sei se é o caso de vocês que estão aqui, mas eu gostaria. Vou deixar vocês falarem neste instante, viu? Aproveitar esses momentos iniciais. Mas antes de tudo, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: as atividades avaliativas de segunda chamada só são corrigidas mediante solicitação com atestado médico, com uma foto da internet que vocês não tiveram, com alguma situação que seja comprovada e que seja solicitada via coordenação, viu, Matos? Via coordenação. Algumas pessoas realizaram a atividade avaliativa e a maioria delas não vão ser pontuadas. Então, mesmo que alguns tenham conseguido abrir a atividade avaliativa de segunda chamada, tenham conseguido resolver, essas atividades não serão pontuadas, viu, amados? Só vai ser pontuadas aquelas que fizeram solicitação, as devidas solicitações. Quando eu for falar agora sobre o cronograma, aí a gente vai falar também sobre essa situação, porque que eu vou chamando a atenção de vocês.
Eu acho que alguém tinha levantado a mão, se não me engano, foi o aluno Fredson. Quer fazer algum comentário, Mado? Professora, boa noite. Eu sou aluno de reoferta. Só que foi o que eu fiz. Eu imprimi o PDF das disciplinas de reoferta e não tinha geometria analítica. Eu vim perceber os encontros poucos dias acessando o AVA e olhando o material para organizar minha agenda de atividade, de avaliação. Aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, já está no quinto encontro. Aí foi que eu consegui, hoje, por isso que eu estou entrando, eu não tinha visto os encontros, as datas e os encontros, entendeu? Mas eu sou aluno de Realfest e eu participo, sim, acho que a senhora vê lá na disciplina que eu fiz todas as atividades, participo e tal. Então, assim, são duas situações, Amado. Eu entendi sua fala. Logo no primeiro encontro eu até comentei sobre a organização do AVA, se não me engano, porque assim, na parte inicial, a gente sempre coloca, né, cronograma geral, cronograma da disciplina. Num segundo momento, que tem espaço de interação, na parte de baixo, vem falando sobre os encontros, né, os encontros síncronos, as datas e os horários. Então, existem duas situações de alunos que para a gente, amados, é totalmente diferente. Então, são duas situações. A primeira situação é aquele aluno que ele não frequenta nenhum encontro síncrono, então não assistiu nenhum encontro síncrono, não desenvolveu nenhuma atividade. Então, para a gente, esse aluno ele tem 100%, né, de falta nos encontros síncronos. Então, toda a carga horária do encontro síncrono é pontuada como falta para esse aluno, e além disso, ele tem nota zero em todas as atividades avaliativas. Então, esse aluno é uma situação. É diferente da sua situação, que talvez tenha dificuldade com os outros encontros síncronos. Porque tem um aluno que, de fato, tem dificuldade com o encontro síncrono, mas ele desenvolve todas as atividades avaliativas. Então, eu vou citar um exemplo, né? Digamos que eu tenho um exemplo de um aluno que estuda em Juazeiro. Só que ele trabalha à noite. Todas as noites ele não consegue transferir nenhum desses encontros. Ou acabou chocando por algum momento o trabalho. Então, assim, esse aluno, ele consegue acompanhar o AVA, ele consegue desenvolver todas as atividades, ele consegue acompanhar os vídeos que fica disponível na sala, né? Mas ele não consegue estar presente no momento síncrono. Então, a maioria desses alunos que estão nessa situação, eles até avisam para a gente, traz algum comunicado, envia uma mensagem, deixa uma mensagem no fórum, porque aí a gente já está ciente. Mas é diferente daquele aluno que não realiza nenhuma atividade, não vem para nenhum encontro, não justifica e não acessa o AVA, porque a gente tem como saber também, né? Quem está acessando o AVA, quem está olhando as salas. Isso a gente sabe também, viu, Amado? Então, se você abriu a sala, mesmo que você não participe do encontro 5, a gente sabe. E a gente sabe que tem um monte de aluno aí que não abriu a Entendi, sala nem um dia. entendi. Inclusive, a senhora tocou no assunto aí que pode ter acontecido. Eu sou aluno de reoferta de 5 disciplinas. 5 disciplinas. Então, provavelmente, teve algum dia que teve chocagem aí de aula de... O que aconteceu? Tipo, teve um dia mesmo que eu estava com questionário de estruturas algébricas e tinha aula de matemática financeira. Aí eu falei com o professor. Teve outro dia que teve aula de laboratório e eu também tinha avaliação de cálculo 2. Aí ficou nesse impasse aí. Mas eu entro no AVA, eu participo, realizo as atividades, tudo certinho. Eu só me passei porque eu estava seguindo o cronograma e não, acho que foi o primeiro que saiu que eu peguei no próprio site da UNEB, da UNEAD. Sim, sim. Mas aí ele tem essa situação, Marcos. É tanto que quando faz o cronograma, são dois cronogramas diferentes. Então, é um cronograma pensado no semestre regular, para as turmas regulares, e o outro cronograma que é pensado para a reoferta. Então, é Isso. montado, E, né, e eu me especificamente para a passei. reoferta. E eu me passei porque essa disciplina é regular para os colegas que entraram na última turma, salvo engano. É regular. Então é tanto que essa disciplina tem seis. A gente está no sexto encontro. Tem disciplina que só teve 2 encontros, 3 encontros no máximo, entendeu? Sim, é porque assim, amados, é, também eu acredito que seja assim, um formato novo para vocês a questão da reoferta. Como é que funciona a reoferta? A reoferta é quando vocês, por algum motivo, não conseguem alcançar a média dentro do componente
e vocês vão cursar esse componente em um outro momento. Então, digamos que algum de vocês não consigam alcançar a média em Geometria Analítica 1. Então, em um outro momento, vai ser ofertado Geometria Analítica 1 e vocês podem cursar. Só que aí existem dois formatos também que são diferentes. Existem as disciplinas que são feitas só para reoferta. Então, por exemplo, foi ofertado Geometria Analítica 1, né? E aí alguém aí, por um acaso, foi reprovado, não conseguiu a média. No próximo semestre, a gente vai oferecer uma reoferta de Geometria Analítica 1, porque não está na grade regular, né? Não faz parte da grade de vocês. Na grade de vocês, Geometria Analítica 2. Então, no próximo semestre, a gente oferece uma disciplina de reoferta, somente de reoferta, para aqueles alunos que não conseguiram passar. Então, existe essa possibilidade. Oferecer um componente prioritariamente de reoferta que não faça parte da grade regular e o aluno que não foi aprovado em um outro momento pode cursar. E existe a possibilidade, que é o caso aqui do aluno Fredson, que é cursar junto com a turma regular. Então, ele é um aluno de reoferta, porque ele já fez esse componente em um outro momento, e a gente não vai entrar nesse mérito, e não conseguiu a média. Então, ele está cursando novamente e está cursando na turma regular. Então, quando você vem que é um aluno de reoferta e está na turma regular, você tem que se adequar ao cronograma da turma regular. Porque é esse que você vai seguir, que é onde você está pagando a disciplina. Se vocês são alunos de reoferta e vocês pagam a disciplina, e uma disciplina de reoferta é um componente que é ofertado na modalidade de reoferta, aí você vai se adaptar ao outro É cronograma, isso. que é o E eu me cronograma das passei reofertas. O problema é que, às vezes, o cronograma das turmas que são regulares, ele choca com o cronograma das reofertas. fazer E a isso aí é oferta. normal, isso aí já aconteceu também em alguns outros momentos. E o meu erro foi ter pegado só o cronograma de reoferta. E era para me ter pegado os dois cronogramas, Os dois. ter imprimido e seguir os dois. E aí nessa eu falei, poxa, como é reoferta para mim, então não vai ter, até então não apareceu nenhum, no meu PDF que eu estava impresso, não tinha nenhuma data de aula. E aí você E ficou perdido com relação aos mas eu encontros fiquei simples, perdido né? porque eu segui o de reoferta, e o de reoferta é as outras disciplinas. Essa é reoferta para mim, porém essa é regular na UNEAD. Eu me passei, lhe peço até perdão, mas a senhora percebeu que eu sou ativo na disciplina, eu participo e tal. Sim. Então, assim, e inclusive, amados, a gente até tem às vezes a gente tem essa informação, né? Por exemplo, está tendo aula de cálculo 2 hoje, então a gente percebe que alguns alunos de reoferta não participam de cálculo 2 e isso aí é normal, é comum. E fica a critério do aluno também escolher qual vai participar. Às vezes tem conto que tem mais dificuldade, tem conteúdo que está precisando de nota maior. Mas, enfim, isso aí é tranquilo, isso aí Eu não até olhei nos. aqui, a senhora falou que está tendo aula de cálculo 2 por exemplo, ou que está tendo aula de cálculo mesmo? Não, eu falei um exemplo qualquer, Ah. só pensando em Eu componente já qualquer. ia olhar já. Não, hoje eu não sei, não. Sei. Eu Certo. nem tenho, não tenho nem controle com relação a alguma real oferta se está sendo ofertada hoje. Mas aí, amados, essas informações entendam que para vocês é interessante, porque de repente, se tiver algum aluno, né, que não necessariamente seja na geometria analítica 1 e outro componente que, porventura, não alcance a média, nenhuma das possibilidades, aí vocês têm, né, essa perspectiva de já entender um pouquinho como funciona. Então, existe a reoferta dentro da grade regular, dentro do semestre regular, em que vocês são alunos de reoferta e que se encaixam em um componente da grade regular, e existem os componentes que são ofertados em modalidade de reoferta, que é somente para essa perspectiva. Então, são cronogramas diferentes. Quando vocês estiverem lá nos próximos semestres, né? Se vocês estiverem nessa situação, tomem muito cuidado, né? Até porque, como a gente não tem muitas entradas de turmas, é difícil da gente estar lançando, por exemplo, semestre regular. Então, eu mesmo nem sei quando vai ser ofertado de novo Geometria Analítica 1 na oferta regular. E é interessante falar sobre isso também, amados. Por quê? Porque a gente também não tem garantia de ser ofertado uma reoferta. Por exemplo, agora foi ofertado uma reoferta de cálculo 2. Eu nem lembro mais das reofertas, mas estou falando um exemplo qualquer porque ele comentou, né? Aí cálculo 2 é reoferta e analítica 1 é semestre regular. E vocês, porventura, não alcancem a média.
a gente não tem garantia nenhuma, nem tem obrigação de ofertar uma reoferta de Geometria Analítica 1 no próximo semestre, ou em 2026.1, ou em 2026.2, não. Viu? Isso aí é muita organização do curso. O curso de matemática, ele está de parabéns nesse sentido, porque ele sempre oferece reofertas, principalmente nos componentes que são puros, para poder ajudar o aluno. Mas a gente não tem garantia de reoferta. Por isso que é interessante que vocês se dediquem ao máximo, estudem e vejam aí as nossas atividades avaliativas para poder vocês ficarem atentos, viu? Se quiserem perguntando, pode ir perguntando. Eu vou falar agora sobre o cronograma. Professora, muito obrigado, viu? Vai desculpando aí esse vacilo que eu dei de não seguir os 2 cronogramas e sabe que eu estou empenhado na disciplina. A senhora pode ver aí no decorrer do semestre, viu? Muito obrigado. Sim, mas é tranquilo. E é bom sua fala, porque às vezes traz informações para outros alunos que não têm contato sobre essas situações que, porventura, né? Talvez no futuro não tão distante, estejam na mesma situação que você. Amados, Realmente. a Obrigado. nossa unidade, ela começou antes do recesso junino, então ela começou no dia 17, né? Nós vamos até o dia 29/7. Então, até o dia 29, nós temos aula, nós temos encontro síncrono. Cada unidade, vocês já sabem que é 25 horas aulas. Um dos conteúdos mais importantes que vocês vão ver hoje é amplos diretores e cossenos diretores. Nós vamos discutir bastante hoje. E aqui é base para conteúdos de física também. Então, quando vocês estiverem trabalhando, né, com a logística de física, lá mais para frente, bem mais para frente, vocês também vão lembrar um pouco dessa ideia dos nossos cossenos diretores. Nós vamos trazer também um pouco agora da ideia de reta, de plano, de pontos, trazendo o estudo geral da reta, o estudo geral do plano, e nós temos a questão da distância, né? Distância entre pontos, distância entre ponto e reta, distância entre planos. Nós vamos ter toda essa logística. Nós só temos um encontro síncrono nessa unidade, porque, como eu tinha comentado antes, não sei se vocês, né, nem se lembram, mas na unidade 2 a gente acabou tendo muitos encontros síncronos. Muitos, não é que sejam muitos, é que ficou acabando sendo muitos em relação à terceira unidade, que eu acho que a gente teve 3 encontros síncronos e 1 com os tutores. E agora na terceira unidade a gente vai ter somente esse. Pessoal, eu quero que vocês gravem aí, com relação à nossa atividade avaliativa. A gente só tem um questionário online para vocês estarem fazendo, certo? Vai ser uma única atividade avaliativa que vai acontecer no dia 23, então já está bem pertinho, né? Esse questionário online, ele vão ser questões fechadas e abertas para vocês responderem, e ele vale 10 pontos. Então, quando a gente fala questionário online, já é aquela logística que vocês fizeram no questionário da unidade 2, que teve o questionário valendo 7, só que dessa vez vai ser somente o questionário como método avaliativo. Então, vocês vão ter aí um questionário valendo 10 e vai ser a única nota que vocês vão ter do componente. Então, vocês não vão ter um outro momento, vocês não vão ter uma outra atividade, vocês não serão avaliados nessa terceira unidade de uma outra forma, a não ser por esse único questionário avaliativo. Aí, amados, estudem, se planejem. Em último dos últimos casos, se não der certo, realizar esse questionário online, qualquer que seja o motivo, entrar com pedido de segunda chamada via coordenação, viu? Para aqueles que não conseguirem resolver, a segunda chamada vai ser realizada no dia 29 de julho. Aí, pessoal, o que é que me preocupa, e aí nesse sentido, né? Não é bem no sentido de preocupação, mas no sentido de chamar a atenção de vocês, é que nós vamos estar aí bem próximo das finais, bem próximo das nossas finais. Só aguardem um momento, deixa eu abrir aqui o nosso cronograma geral, só para me tirar uma dúvida aqui com vocês, que esse cronograma aqui, ele está lá no nosso, a nossa final é dia 5/8. Então, só para mim
ter uma noção aqui da data. O que acontece? Por que eu estou chamando a atenção, amados? Ó, o questionário de vocês é feito no dia 23, a segunda chamada é feita no dia 29, e o professor, ele tem um período para lançar as notas. Então, a gente tem um período aí para lançar essas notas no portal. Não quer dizer que vocês vão fazer a prova no dia 23 e no dia 24 já vai ter a nota no Sagres, não. Nem aqueles que fizeram dia 29 vão ter no dia 30. A gente tem aí um período, né? Se eu não me engano, vai até o dia 1º para a gente lançar essas notas. Só que do dia 1º para o dia 5 são poucos dias para uma prova tão extensa. Então, vocês fiquem atentos, de acordo com as respostas que vocês vão fornecer, o que vocês vão estar resolvendo na atividade de vocês. Tenham mais ou menos uma noção, né? Se vocês vão precisar de uma final ou não, para se vocês precisarem, vocês já irem, né? Já irem pensando sobre isso, já irem se organizando, porque o tempo vai ser curto. O tempo vai ser bem curto. E aí, se vocês não se organizarem, não vai dar conta, não, Matos. Não dá conta, porque, que nem eu venho falando, o conteúdo é muito, muito, muito. E é que nem eu tô falando para vocês, a gente tem um período. Então, não se preocupem de dizer assim, mas o professor tem que lançar dia 24, não. E esse dia 29 só vai ser pontuado aquelas atividades de segunda chamada que foram feitas solicitações, viu? Porque o que é que está acontecendo? O que sempre acontece, vários alunos não fazem a solicitação, conseguem abrir a segunda chamada, resolvem e ficam esperando que aquela nota vá para o portal. Não vai. E a nota que vocês tirarem no questionário já é a terceira nota. Depois disso, no dia 5, é a nossa avaliação final. Então, pelo amor de Deus, meu povo, não esqueçam dessa data, se programe, coloque na agenda, marque no celular, para vocês não esquecerem esse momento. Tranquilo com relação às nossas datas. Pro, deixa eu te Diga, perguntar uma amada. coisa. Sim. O questionário são 2 tentativas, né? A terceira avaliação, que é o questionário, sim. A prova final, não. Viu? Só o questionário, então, que são 2 tentativas. A prova Não. final, só uma. Isso. A gente tem um limite de tempo da prova, que a prova fica disponível. Mas a gente não tem limite de tempo da tentativa. Por exemplo, a prova fica aberta até às 10 horas. Então, vocês podem tentar as 2 tentativas até às 10 horas, que vocês conseguem. Mas não tem limite também de tempo da tentativa, não. Tem limite, né, de possibilidades. Então, abrir uma vez, às vezes teve algum problema, fechou sem querer, vocês vão poder abrir de novo. Uma outra possibilidade. Viu? Aí eu vou só ler a pergunta da colega aqui do chat, que ela perguntou se seria possível abrir a prova mais cedo, às 6 horas, esse questionário. Amados, assim como a gente recebe, né? Recebe a programação já vindo da coordenação, não é o professor que manipula, então a gente já vem com o horário programado. Então, a minha eu acho que está de 7 até, eu sempre deixo até a meia-noite. Eu acredito que está nesse período horário, mas a programação que vocês devem se atentar é de 7 a 10, viu? E possa ser que vocês tenham outra prova num dia, porque às vezes são 2 provas por dia, às vezes só uma. Então, assim, o que vocês devem se programar é de 7 a 10. Viu, Matos? Eu não tenho como garantir essa logística de horário, não. Amados, ó, quando a gente trabalhou com produtos, agora vamos falar um pouco dos nossos conteúdos, né? Vamos passar para a nossa parte mais específica. Quando a gente falou dos produtos, nós tínhamos os produtos entre vetores, que era o produto escalar, o produto vetorial e o produto misto. E aí, quando nós tínhamos essas 3 logísticas, nós tínhamos algumas demonstrações que traziam olhar também para a trigonometria, para a ideia do ângulo, dentro, né, dentro dessa logística de produto. Antes de falar um pouco aqui sobre os ângulos diretores, os cossenos diretores, eu queria conversar com vocês e mostrar aqui uma situação, só para a gente relembrar, sobre produto escalar.
Vocês lembram que o produto escalar ele pode estar relacionado com o cosseno de um ângulo? Acho que vocês não lembram mais, não. Está compartilhando com vocês minha tela? O cosseno de um Sim, ângulo? tá pronto. Lembram dessa formulazinha de produto escalar? Não lembram. Amados, segundo o produto escalar entre dois vetores, o produto escalar entre dois vetores, ele também tem uma relação com o ângulo entre esses dois vetores. Então, o que é que nós podemos dizer? Que a gente já aprovou, até pela lei dos cossenos, por algumas logísticas também de teorema de Pitágoras, que o cosseno de um ângulo, ele mede, né? Ele é medido pelo produto escalar entre dois vetores e o produto da norma. Isso aqui a gente viu, a gente viu num momento de produto escalar. O que é que acontece, amados? Ó, se eu fizer aqui extremos e meios, eu vou ter aqui que U vezes V, que é o produto escalar de U vezes V, vai ser igual ao cosseno de um ângulo vezes o produto da norma. Nesse caso, como eu tenho os vetores U e V, então é o produto de U vezes o produto de V. Qual é a logística de um número de estar em módulo? Ele vai ser sempre o quê? Positivo. Sempre positivo, né? Porque a gente pega a ideia de distância, e aí distância é sempre positiva. Então, se eu pegar aqui módulo de U, é positivo. Se eu pegar módulo de V, também vai ser positivo. Então, são valores aí que são positivos, porque a gente está falando de módulo, está falando de distância. Agora, vamos pensar aqui um pouquinho na regrinha de sinal. Mais vezes mais e mais vezes menos. Na multiplicação, se eu tiver essas duas situações, na primeira, mais vezes mais, vai dar que sinal? Mais. E na segunda, mais vezes menos. Menos. Agora, amados, vocês conseguem perceber que esse mais que está aqui, ele tem uma influência direta com esse daqui? E se você perceber como aqui eu tenho menos, ele tem uma influência com esse daqui, ó. Se você tem uma multiplicação entre dois termos e o primeiro valor é positivo, o que vai definir o resultado final é o segundo. Então, se vocês pegam qualquer número e vai multiplicar por outro, e o primeiro número é positivo, o resultado final está diretamente ligado com o segundo número. Então, se o segundo número for positivo, o resultado ele é positivo. Mas se o segundo número for negativo, o resultado vai ser negativo. Se eu pensar aqui, ó, como número e pensar aqui como outro número, como aqui é tudo positivo, isso aqui não vai influenciar no meu resultado. Porque a gente já viu que, sendo positivo um dos números, o que diferencia é o outro valor. Ou seja, esse produto aqui que vai dar mais, porque eles estão em módulo, ele vai continuar sendo positivo, então ele não vai influenciar no resultado final. O que vai influenciar no resultado final é o restante. E qual é o restante? U vezes V. Ou seja,
O cosseno de um ângulo, aqui é ver, viu, amados? Misericórdia, quer ver. O cosseno de um ângulo, ele está diretamente ligado com o produto escalar entre dois vetores. Oxe, eu já ia falar aqui de outra coisa. Esse entendimento, amados? Por que o cosseno do ângulo está diretamente relacionado com o produto escalar? Sim, Pro. Ixi, silêncio. Ou seja, se o produto escalar entre dois números é negativo, quer dizer que o cosseno é negativo. Se o produto escalado é positivo, quer dizer que o cosseno é positivo. Agora eu vou fazer com vocês só aqui um pensamento rápido com relação ao nosso ciclo trigonométrico. O que acontece, amados? No ciclo trigonométrico, a gente tem dois eixos. Funciona como se fosse o eixo X e também como o eixo Y do plano cartesiano. Só que agora, para a gente, esse eixo aqui, no ciclo trigonométrico, ele é o eixo dos cossenos. Não é isso? E o eixo que seria Y passa a ser o eixo do seno. O produto escalar, ele é demonstrado também por um triângulo, porque ele tem uma relação dentro do teorema de Pitágoras. Então, quando a gente tem um triângulo, a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. Então, o máximo de ângulo que a gente vai trabalhar nesse momento para as demonstrações é de 0 a 180. Se vocês analisarem o ciclo que é trigonométrico, ele começa aqui, faz o giro no sentido anti-horário, e para isso, vocês vão ver que a partir do primeiro quadrante, né, os outros quadrantes, eles têm comportamento análogo. É tanto que em um dos momentos, até para vocês estarem estudando, quando vocês estão lá de IES, tem um livro de IES de trigonometria que eles falam assim, redução ao primeiro quadrante, que é esse daqui. Por quê? Porque todos os outros ângulos têm uma relação direta com o primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Esse ciclo trigonométrico, o primeiro quadrante, ele vai de qual ângulo até qual ângulo? De 0 a 90? De 0 a 90. Então, nesse primeiro quadrante, eu tenho aqui de 0 grau até 90 graus. O segundo, Até de 90 180. até 90 até 180. Se você pegar o cosseno nesse ponto aqui, porque a gente trabalha com a circunferência de raio 1, nesse ponto aqui que é 0, o cosseno vale 1. 90 graus é como se estivesse sobre o eixo Y. Então, se está sobre o eixo, o outro valor é 0. Ou seja, em 90 graus, o cosseno vale 0. E aqui, que é o lado oposto, se o raio tem medida 1 e está do lado oposto, aqui ele mede menos 1. O que é que eu quero dizer para vocês, amados? Que um produto escalar sendo positivo, com certeza, o meu cosseno vai ser de um ângulo que está no primeiro quadrante. Porque o cosseno tem que ser positivo também. Ou seja, o ângulo vai de 0 até 90 graus. Mas se o produto escalar entre dois vetores dá negativo, o nosso ângulo vai estar no segundo quadrante. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, cosseno positivo, o ângulo está no primeiro quadrante. Cosseno negativo, o ângulo está no segundo quadrante. Isso aí vai influenciar diretamente com o produto escalar entre os vetores. Produto escalar deu negativo, ou seja, o meu ângulo ele vai estar ali entre 90 e 180 graus. O produto escalar deu positivo, ele vai estar entre 0 e 90 graus. Complicou o ciclo, que normalmente o pessoal tem mais dificuldade com o ciclo trigonométrico, né? A gente não tem tanto costume de estar trabalhando, e é algo bem interessante que vocês vão precisar bastante.
Aí agora vem aqui as informações, amados, como eu estava falando para vocês, ó. Aqui, pessoal, eu peço até perdão, porque não tenho igual nesses símbolos. Acho que foi na hora de escrever. Aqui é só menor do que. Se o produto escalar for maior do que zero, a gente já viu que ele vai estar no primeiro quadrante, que é de 0 a 90 graus. Se o produto escalado é menor do que zero, a gente já viu, né? Que o nosso ângulo vai estar entre 90 e 180 graus, que é o segundo quadrante. E o que a gente já viu nas propriedades de produto escalar é que se o produto escalar entre dois vetores for igual a zero, a gente tem o que a gente chama de condição de ortogonalidade e diz que esses dois vetores são ortogonais. Ou seja, a projeção deles forma 90 graus. A partir dessa logística, amados, nós podemos ter aqui uma representação de um vetor. Eu estou pegando aqui esse vetor V, que está aqui representado, né? Então, eu tenho aqui esse vetor V, e ele forma, com os três eixos, ângulos. Então, eu tenho aqui mais ou menos desenhado para vocês o que seria um plano cartesiano tridimensional, x, y e z. E aí a gente já viu que pela logística de vetores, considerando a base canônica, o x está relacionado com o y relacionado com o j e o z relacionado com o k. E aí, amados, os ângulos que o meu vetor forma com os três eixos, né? Que é o x, y, z. Esses ângulos é o que a gente chama de ângulos diretores. Então, o que são para a gente agora os ângulos diretores do nosso vetor? São os ângulos que ele forma com os nossos eixos coordenados, x, y, z. Então, aqui tem as letras gregas, né? Representando para vocês os diferentes ângulos. E aí já mostra para vocês o que são a ideia dos ângulos diretores. Então, a ideia do ângulo diretor é bem tranquila, amados, porque são esses ângulos que o meu vetor faz com o eixo coordenado. Quando a gente vai para os cossenos diretores, então aí, cosseno diretor é o cosseno dos ângulos diretores. Então, eu tenho um ângulo diretor. Os meus cossenos desses ângulos vai ser o que a gente chama de cosseno diretor. Aqui é a fórmula que a gente já estava, né? Que eu estava mostrando para vocês lá no Teams, na estante, relembrando, de produto escalar. E a partir disso, nós vamos fazer algumas demonstrações para mostrar para vocês como que nós vamos chegar nessa logística do cosseno diretor. Ó, a gente segue aqui a logística do alfabeto grego, né? Mas aqui são ângulos. Quando vocês forem pensar na logística, né, de vetor, o cosseno de um ângulo que está relacionado com o eixo y é o eixo do x. Ele pode ser encontrado como se eu pegasse o valor de x do vetor, que é a primeira coordenada, e dividisse pela norma. Aqui é a demonstração, mas ó, produto escalar, os dois vetores, o produto das normas. E aí vocês vão chegar nessa logística aqui, ó. Cosseno de um ângulo relacionado com o eixo y. O eixo y está relacionado com o x, que é a nossa primeira coordenada. Ele pode ser encontrado como sendo x dividido pela norma do vetor. Então, primeiro vocês calculam a norma, depois vocês pegam o primeiro valor e dividem pela norma do vetor. Aí, se vocês tiverem um ângulo relacionado com o j é y, então basta que a gente pegue, né, a segunda coordenada e divida pela norma do vetor e de modo análogo com relação a relacionada a k, que é o eixo z. Ou seja, vocês têm um vetor. Vocês querem saber quem são os cossenos diretores ou quem são os ângulos diretores? Calcula a norma do vetor, pega cada coordenada e divide pela norma dele. A partir daí, nós vamos ver quem são os valores dos nossos ângulos, né? Porque a gente consegue calcular o cosseno e a partir do cosseno a gente consegue calcular o ângulo diretor. Ângulo diretor, amados, são os ângulos que o meu vetor forma com os eixos coordenados. Então, ó, ângulo diretor são
todos os ângulos que são formados, né, relacionados aos nossos ângulos com os eixos x, y e z. Agora, amados, eu vou pegar aqui um exemplo rápido para mostrar para vocês como seria, que vocês gostam mais na prática, né? Quando a gente vai resolver. Tô ligado. Aí vocês até acordam. Amados, eu tenho aqui o vetor 1. Tá compartilhando com vocês, -1, 1 e 0. Tá sim. Aí, digamos que eu lanço para vocês, né? Eu lanço para vocês esse vetor e peço que vocês verifiquem quais são os ângulos diretores que esse vetor forma com os eixos coordenados. Então, não é qualquer ângulo, são os ângulos diretores. Para vocês encontrarem quem são os ângulos diretores, vocês devem, primeiro, calcular a norma. Calcular a norma do vetor. E aí, como é que eu calculo a norma desse vetor, amados? Vamos ver se vocês ainda estão estudando. Como é que eu calculo a norma de U? Norma de um vetor, meu povo. Vixe Maria. Tem alguém aí? Estão estudando? Ninguém lembra como a gente calcula a norma? Raiz quadrada de quem? E a gente desconectou, foi a chamada. E eu não vi. Como é que eu calculo a norma de um vetor? Ó, norma de um vetor é sempre a raiz quadrada de cada coordenada elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui, ó, -1 elevado ao quadrado, Ó, mais 1. Oi, amados. ó. Pode um pouco, professora? Para mim ficou cortando. É a minha voz que está cortando ou foi a sua? Eu agora fiquei preocupada. Que é a minha. Aí, pessoal, eu perguntei para vocês como é que eu calculo a norma ou o tamanho de um vetor que a gente viu lá no início da primeira unidade. Então, todas as vezes que for calcular a norma de um vetor, eu vou calcular como sendo raiz quadrada de -1 ao quadrado, que é a primeira coordenada, mais 1 ao quadrado, que é a segunda coordenada, mais 0 ao quadrado, que é a terceira coordenada. Ou seja, quando eu vou calcular a norma, eu pego cada coordenada e elevo ao quadrado. Qual vai ser o resultado dessa raiz? Raiz de 2. Raiz de 2, que não é uma raiz exata. Então, eu vou deixar aqui raiz de 2. Já encontramos aqui, pessoal, o tamanho do vetor. Agora, a gente quer encontrar os ângulos. Eu vou chamar aqui de alfa. E eu vou chamar de alfa o ângulo que forma com o eixo y. Se eu quero encontrar o valor de alfa, eu tenho que pegar a coordenada, né? A coordenada relacionada a x, relacionada a y não, mas relacionada a x. Relacionada a x, que nesse caso é -1, e vou dividir pela norma do vetor, que a gente já encontrou que é
raiz de 2. Posso organizar essa fração para ficar de um jeito diferente? Que eu poderia fazer aqui para sair desse formato. Fica Radiciação, professora? Radiciação. Isso. E como é que eu faria isso? Raiz menos, de 2 menos em raiz de cima 2 sobre 2. e 2. Repete a raiz de 2 embaixo. Se vocês forem fazer o processo, amados, e aí por que eu vou chamar aqui a atenção para vocês? Porque a maioria das questões que vai agora envolver cosseno, né? Vocês têm uma grande possibilidade de ter uma raiz no denominador, e aí vocês vão precisar, lembrando que oficialmente não é obrigado o processo, né, dessa racionalização, porque não existe nenhum fator que diga que é impossível uma raiz no denominador. Isso não existe, viu, Matos? Porém, para que vocês entendam melhor, porque se eu perguntar aqui qual é o valor de alfa, sabendo que o cosseno de alfa é menos 1 sobre raiz de 2, muita gente talvez tenha dificuldade, até por já ter decorado a questão daquela planilha, né, dos cossenos. Então, a logística da racionalização é para que fique mais fácil de vocês verificarem quem é o alfa. Lembrando que não é obrigado o processo, viu? Aí depende de vocês. Se vocês daqui de cara já saber quem é o alfa, maravilhoso. Não precisa nem racionalizar. Mas caso queiram, o processo é: multiplique em cima e embaixo por raiz de 2. Por quê? Porque se eu dividir raiz de 2 por raiz de 2, não vai fazer diferença nenhuma, né? Que é o número dividido por ele mesmo, vai dar 1. Quando eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2, na parte de cima eu vou ter menos 1 vezes raiz de 2 dá Menos raiz de 2. E na parte de baixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, Raiz de 2. raiz de 4, né? Que dá 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2. Aí agora, para vocês é mais fácil. A pergunta para vocês agora: quem é alfa? 45 mais 90. 135. Exatamente. Primeira coisa que vocês devem observar é que se o meu ângulo deu negativo, esse valor aqui configura um cosseno negativo, então ele está entre 90 e 180 graus. Ele tem uma relação com o ângulo de 45. Para vocês saberem, basta que vocês peguem 180 e diminua 45. Então, vocês vão ter aqui, ó, 135 graus. O problema, amados, é que agora vocês vão precisar entender de trigonometria para responder as questões de cosseno diretor e ângulo diretor, viu? Vamos agora para o cosseno de beta relacionado ao eixo Y. Se eu quero agora relacionado ao eixo Y, eu vou pegar o valor relacionado a Y, que é o 1. Então, eu vou ter aqui 1, que é relacionado à coordenada de Y, dividido pela norma do vetor. E a gente já viu que a norma do vetor é raiz de 2. Fazendo o processo, né, que a gente já fez lá em cima, que é multiplicar em cima e baixo por raiz de 2 sobre raiz de 2, nós vamos chegar no mesmo resultado. A única diferença é que esse está menos e esse é mais. Ou seja, 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Agora, qual é o meu valor de beta? 45. Exatamente. Por último, vou chamar aqui de um θ, que é relacionado ao eixo do Z. Esse é o mais fácil, né?
Então, eu pego o valor referente a Z, que é 0. Divido pela norma do vetor, que é raiz de 2. Se eu dividir 0 por raiz de 2, qual é o resultado que nós vamos ter? 90 graus. O ângulo está 0, o ângulo é 90. Então, se eu dividir o 0 por raiz de 2, vai dar 0, não é isso? Aí, considerando o quê? Como nós temos aí o 0, a gente já pode dizer de cara direto que se o cosseno deu 0, nosso ângulo ele vale 90 graus, como o colega já falou. Então, quem é nosso ângulo aqui? 90 graus. E aí, pessoal, quem tiver dificuldade em entender sobre esse 90 graus, sobre o 45, sobre o 135, eu sugiro estudar em trigonometria, viu, Matos? Estudar sobre os ângulos, principalmente os ângulos notáveis. Porque essa parte aqui é uma parte mais específica, né? Então, aí vocês precisam desse domínio. Agora, vamos voltar lá para a parte dos conselhos diretores, para a gente ver mais uma propriedade. Que diz o seguinte, que é uma das mais importantes também. Aqui, relacionado ao vetor, está dizendo para vocês que o vetor também é um vetor unitário, que se eu quiser escrever, né, o vetor de um vetor, basta que eu pegue as coordenadas dele e divide pela norma. E aí nós vamos chegar nessa escrita aqui para o que a gente chama de vetor de um vetor. E a segunda propriedade, que é uma também das mais importantes. Das mais importantes, amados. O que é que nós temos? Aqui tem uma demonstração rápida para vocês, né? Mostrando que o cosseno ao quadrado é o que está sendo escrito aqui, ó. Cosseno ao quadrado de cada ângulo diretor tem que dar sempre igual a 1. Cosseno ao quadrado de cada ângulo diretor tem que dar sempre igual a 1. Se isso daí não for válido, os ângulos que vocês vão calcular não são ângulos diretores. Então, nós podemos ter valores, né, de ângulos quaisquer do vetor, só que não tem uma relação com os eixos coordenados. Então, quando isso acontece, a gente diz que são ângulos quaisquer, mas não são ângulos diretores. E aí eu vou pegar aquele exemplo que a gente colocou, que a gente calculou na estante, né, para a gente verificar se isso acontece. Ó, eu vou circular de vermelho o valor dos nossos cossenos que nós encontramos, né? Vou circular aqui de verde. Nós encontramos aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e o zero que eu acabei nem escrevendo aqui, mas aqui é zero. Se esses três ângulos que nós encontramos aqui, 135, 45 e 90 graus, eles forem ângulos diretores, quando eu pegar o cosseno deles e elevar ao quadrado, a soma dos três tem que dar 1. Se não der 1, tem alguma coisa errada, amados. Aí a gente vai ter que voltar. Então, bora verificar se os cossenos ao quadrado vão dar, né? Vão dar, de fato, 1. Quem é que nós vamos ter aqui, ó? Menos raiz de 2 sobre 2. É os cossenos, os valores dos cossenos, né? Elevado ao quadrado. Mais o segundo valor, que é raiz de 2 sobre 2. Mais o zero, e nós vimos para o terceiro cosseno diretor, elevado ao quadrado. Se esses ângulos, eles de fato forem ângulos diretores, esse resultado aqui tem que dar 1. Se não der 1, não são ângulos diretores.
Então, vejam que aqui, ó, pessoal, inclusive, tem duas coisas que são totalmente diferentes, viu? Cosseno diretor é esse valor aqui, menos raiz de 2 sobre 2. Ângulo diretor é 135 graus. Então, se perguntar para vocês qual é o ângulo diretor, e vocês calcularam o cosseno, chegou que cosseno é menos raiz de 2 sobre 2 e parou aqui, tá incompleta a resposta, viu, amados? Porque se pergunta quem é o ângulo, vocês têm que formalizar dizendo quem é o ângulo. Mas vamos voltar aqui, né, a nossa continha, para ver se de fato o resultado vai dar 1. Menos raiz de 2 elevado ao quadrado dá menos raiz de 2 ao quadrado, meu povo. Tem ninguém aí me escutando. Menos 2 raiz de 4, né? Aí, como é o menos também vai ao quadrado, fica positivo, né? É, Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 raiz de sobre 4. 4. Sobre 4. Raiz de 2 elevado ao quadrado dá 2. Sobre 2 ao quadrado dá 4. Mais 0. E 0 ao quadrado dá 0, né? Como nós temos aqui o mesmo denominador, que é 4, basta que vocês somem os valores de cima, que vai ser 2 mais 2, que vai ser 4, sobre o mesmo denominador, que é 4. 4 dividido por 4. Dá 1. Então, Dá 1. prova para vocês que, de fato, esses cossenos representam para a gente ângulos diretores. Então, todas as vezes que nós temos ângulos diretores, o cosseno ao quadrado tem que dar 1. Dúvidas, amados? Estão caladinhos hoje, que estão retados. É o frio, é? Amados, eu tenho agora aqui uma questão dos exemplos que a gente vai resolver lá no Teams. E aí eu queria que vocês não olhassem, não sei se vocês estão com os roteiros abertos, que vocês não olhassem, mas que vocês tentassem pensar junto comigo sobre essa resolução, né? Aqui está dizendo para vocês que eu tenho dois ângulos, que é 45 graus e 60 graus, e eu tenho um ângulo alfa. Está perguntando para que vocês, né, encontrem qual é o valor de alfa. Então, olha o que é que nós temos aqui nessa questão. Os ângulos diretores de um vetor são alfa, 45 e 60. E aí, pessoal, me preocupa, não só agora, o domínio de vocês com relação à trigonometria, porque vocês vão precisar, viu, Matos? Se vocês não tiverem domínio da trigonometria, vocês não vão conseguir resolver. Eu tenho alfa. Eu tenho 45 graus. E o outro era o quê? Era 60, né? Assim. Tenho 60 graus. Aí pergunta para vocês assim, qual é o valor de alfa? Sabendo que esses ângulos são ângulos diretores. Então, o que é que acontece, amados? Como a gente não tem o vetor, como a gente não tem as coordenadas, né, para saber a questão da norma, para a gente calcular esse alfa, a gente vai utilizar aquela propriedade que eu digo para vocês que a soma dos quadrados dos cossenos vai ser sempre igual a 1. Ou seja, quando a gente for calcular o quadrado desses cossenos, o resultado tem que dar igual a 1. Então, vamos reescrever, né? Nossa propriedade já adequando aos nossos ângulos que nós temos. Então, cosseno ao quadrado de alfa mais
cosseno ao quadrado de 45 graus. Misericórdia. Que números feios. Mais o cosseno de 60. Quer dizer, o cosseno ao quadrado, né? Tem que ser igual a 1. E aí, pessoal? Como é que a gente faz agora? Eu tenho um valor de alfa? Não. Não. Então, eu vou repetir, né? Cosseno ao quadrado de alfa. Outra coisa, quando vocês estiverem resolvendo, o quadrado é no cosseno, viu, amados? Tem muita gente que bota o quadrado no lugar do ângulo, e não é. Então, o quadrado é no cosseno, quer dizer que é o resultado do cosseno elevado ao quadrado. Se vocês escrevem cosseno de alfa e botam o quadrado no alfa, vocês estão dizendo que é aquele ângulo ao quadrado. Então, tem que ter cuidado com a escrita. Quanto mede o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, como o colega de vocês falou. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais, qual é o valor do cosseno de 60? 460. Raiz de 3 sobre 2. Pensem aí, amados, qual o cosseno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Aí é do seno, amado. A do seno, então, é o meio. Tá? Isso. Meio. Aqui é 1 meio ao quadrado. Meio. Raiz de 3 sobre 2 é o seno. O É seno o de seno, 60. Exatamente, trocou. Pelo menos eu tô ouvindo sua voz, né? Porque os coleguinhas aí, silêncio tá total. A gente repete, porque a gente não sabe o valor de alfa. Ai, meu Deus, ainda bem que vocês estão escutando. Pra vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Cosseno ao quadrado de alfa. Se eu pegar aqui raiz de 2 sobre 2 elevar ao quadrado, a gente viu no exemplo anterior que fica 2 sobre 4, né? 2 sobre 4. Meio ao quadrado. Um ao quadrado. 1 sobre 4. Né? Aí nós vamos ter aqui agora igual a 1, né? Que faz parte da nossa igualdade. E agora, amados, como nós temos aí, né? Que encontrar o cosseno de alfa, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar o cosseno de alfa todo de um lado, né? E o que a gente não tem cosseno de alfa, eu vou passar para o outro lado, que são aqueles valores que nós já temos. Eu estou reduzindo aqui só para dar para vocês perceberem melhor. Então, o que é que nós temos? Cosseno ao quadrado de alfa, eu vou deixar aqui. E o restante eu vou passar para o outro lado. Só que na hora que eu for passar para o outro lado, acompanha aqui comigo. Eu já vou fazer direto. Aqui eu tenho o mesmo denominador, não é isso? Se eu pegar 2 sobre 4 mais 1 sobre 4, qual vai ser o resultado? Três sobre 4. Exatamente, 3 sobre 4. Então, quando eu for passar para o outro lado, ao invés de eu passar 2 sobre 4, 1 sobre 4, eu já vou passar 3 sobre 4. Como eles aqui estão somando, eles vão passar subtraindo. Então, vai vir aqui, ó, menos 3 sobre 4.
Ou seja, cosseno ao quadrado de alfa. Se vocês quiserem fazer MMC, né? E aí tem algumas situações que vocês não precisam de MMC, se não, basta que vocês multipliquem aqui, né? 4 vezes 1, que dá 4, menos 3 dá 1. Então, vai ficar aqui, ó, 1 sobre 4. Então, aqui, quem tiver dúvida, né? Faz o MMC, vai dar 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ou seja, se eu quero tirar o quadrado, quando eu tiro o quadrado, qual é a operação inversa? Da radiciação. A radiciação é raiz. Cosseno de Então, alfa. nós vamos... Eu já dei a resposta, né? Eu já perguntei respondendo. É porque vocês não estão calados, que eu já pergunto respondendo. Então, o que é que nós temos? Que o cosseno de alfa vai ser a raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 sobre 4. Aqui só tem um porém, viu, amados? Que eu vou chamar a atenção de vocês. Como a gente tem aqui uma equação, quando é raiz quadrada, o que acontece? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Qual é a raiz de 1 sobre 4? Meio. 1 meio. 1 sobre Então, 2. cosseno de alfa ele pode ser 1 sobre 2, Ou menos 1 sobre 2. positivo, ou menos 1 sobre 2, exatamente. Porque todas as vezes, amados, que vocês estiverem trabalhando com raiz, e nesse caso, existem duas logísticas diferentes. Por exemplo, você pensar em área, pensar em módulo, pensar em distância, pensar em volume, aí não tem como vocês terem um resultado negativo. Mas vocês agora, pensando em cosseno, em uma equação que tem raiz, ele pode ser negativo. Então, a gente utiliza o mais ou menos. Então, vai ser mais 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Aí a pergunta para vocês agora é: se eu tiver meu ângulo de 1 meio, quem é o valor do meu alfa? 60. A gente já viu até aqui em cima, né? Mas se eu tiver aqui agora menos 1 sobre 2, qual é o meu ângulo? 150. Quase. 150 não, Não, professor? perto. Menos 1 sobre 2. Quem é o ângulo, amados? Está na relação com 60. Você falou quase o valor. 150, não? Não, Então, 120. de 20. Aí, se vocês tiverem na dúvida, amados, um meio tem relação com 60 graus, né? Se ele está positivo, ele está no primeiro quadrante. Então, se ele está positivo, ele fica 60 graus. Se ele está negativo, ele vai estar no segundo quadrante. Então, aí você faz 180 menos 60, que dá 120. Professora, me permita aí, eu vou me assentar agora, viu? Ah, não acredito nisso, não. Professor. Eu até dizia no chat que tinha que ausentar às 20h30, tá bom? Ah, que pena. Estava tão participativo o colega de vocês. Na verdade, praticamente a única voz que eu estava aqui escutando, que de resto do pessoal hoje está tudo calado. Amados, dúvidas? Eu não consigo, né? Eu não consigo acompanhar o chat, porque eu fico só compartilhando a tela do, do Teams, então eu não consigo, né, acompanhar as dúvidas de vocês. Mas aí, pessoal, eu queria perguntar de vocês quais são as dúvidas. Deu para entender o exemplo, Pro, só que como a senhora tem falado, né?
e tem que estudar mesmo e aprender trigonometria, que tem sido a minha maior dificuldade. Então, é sair daqui e ir para a trigonometria, porque realmente é o que a gente precisa para poder fazer esses cálculos, né? Mas deu para entender bem o exemplo que a senhora resolveu aí. É isso, amada, é isso que me preocupa. Nesse momento agora, minha preocupação grande é essa, porque, por exemplo, vocês podem ter entendido tudo da logística. Chegou ali, está em cosseno de 60 e vocês não souberem, vocês não vão conseguir chegar no resultado final. E a volta também. Você chegou ali, está lá um cosseno de um ângulo que deu menos raiz de 3 sobre 2. Qual é aquele ângulo? Então, vocês precisam agora dominar mesmo sobre cosseno. Aí, o que eu aconselho vocês? Ó, existe uma tabela aí, que é uma tabela enorme, que é de alguns ângulos relacionada à tabela trigonométrica. O ideal é que vocês entendam sobre o 30, o 45 e o 60 graus, porque, né, são ângulos notáveis, são ângulos que são mais famosos do que os outros, digamos assim. O zero, o 90 graus e o 180, porque a gente tem o máximo, que é 1, o zero e o menos 1. E aí vai dar uma logística para vocês. Então, quais são os ângulos que vocês precisam se atentar? 0 grau, 30 graus, 45, 60, 90 e 180. Vocês entendendo a logística desses ângulos, o restante fica mais simples. E aí, no livro de IESE, na coleção de IESE de trigonometria, que é Fundamentos da Matemática Elementar, vocês vão lá para um momento que diz assim, ó, redução ao primeiro quadrante. Então, é muito bom porque vocês conseguem, por exemplo, chegar no 120, vocês conseguem chegar no 235, vocês conseguem chegar no 390. Então, vocês conseguem essa logística. Então, é interessante para vocês, né? Que vocês estejam estudando para que vocês não tenham essa dificuldade na hora que chegar a nossa prova. Certo, Pro? Esse Certo? livro, ele tá lá no AVA, no Mediateca? Amada, eu não lembro se eu coloquei esse livro, eu acredito que não, mas se vocês forem na internet e procurarem Fundamentos da Matemática Elementar e ES, vocês conseguem PDF para baixar. Certo, tá bom. Amados, eu vou dar 10 minutos de intervalo. Eu só aquelas Professora, pastilhas para. boa noite. Você não pode repetir o nome do livro? Fundamentos da Matemática Elementar, aí é o livro de IESE. Eles são ótimos, 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 ótimos. Vocês, esse livro, amados, que chama Fundamentos da Matemática Elementar, a gente trabalha muito nas três matemáticas, matemática 1, Fundamentos da Matemática, né? Ele tem vários volumes, então tem geometria plana, tem geometria espacial, tem um só de função, Obrigada. tem de logaritmo, tem de matrizes, aí vocês vão de trigonometria, Fundamentos da Matemática Elementar, IESE, trigonometria, e aí vocês vão lá no livro onde tem redução ao primeiro quadrante. Aí vai dar uma clareada para vocês, pelo menos agora, nessa parte do cosseno. Amados, alguém quer perguntar sobre esse conteúdo? Porque quando a gente voltar, a gente vai falar dos outros roteiros. 10 minutinhos então, né? Pra gente tomar uma água. A gente volta daqui a 10 minutinhos e a gente retorna com os outros roteiros de aula, viu?
Amados, ó, pela logística dos conteúdos da terceira unidade, nós temos aí duas vertentes. A primeira vertente, que é a dos conselhos diretores e dos ângulos diretores, que a gente fecha esse estudo relacionado a vetores. Então, a gente tem um olhar, né? Para a questão do vetor, da questão dos produtos, da questão de ter um conselho diretor, dessas formas mais específicas, voltado para o estudo específico de vetores. O que nós vamos ver a partir de agora são outras teorias. Outras teorias que nós vamos ver relacionadas agora um pouco mais à parte da geometria, né? Da parte mais dos desenhos e como entender algumas funções a partir delas. Então, o primeiro momento que nós vamos ter agora é do segundo roteiro falando do estudo da reta. Então, quando a gente vai estudar reta, nós temos aqui algumas possibilidades de equações. E cada equação, ela se molda de acordo com algo em específico. Então, nós vamos ter alguns tipos de equação, e a equação ela vai se moldar de acordo, né, com algo característico daquele tipo. Então, a primeira possibilidade que nós temos relacionada a uma reta, lembrando que reta é infinita, tem infinitos pontos, e que a gente precisa, né, de, no mínimo, 2 pontos para definir uma reta. E definir uma única reta. Então, assim, quando a gente tem 2 pontos, a gente consegue definir a logística de uma reta pelos 2 pontos. Mas agora o que nós vamos ver é como definir uma reta a partir de um vetor. Considerando que aquela reta que nós vamos estar dialogando, né? Ela vai ser para a gente agora a logística de um vetor. Como é que eu faço isso? Ó, a primeira equação é a equação vetorial. E a fala vetorial já está dizendo para vocês que nós vamos escrever uma reta. Então, aqui eu vou chamar aqui minha reta de R, que é uma reta definida pelos pontos AP. Então, esse A e esse P aqui são para a gente nada mais do que 2 pontos, que é o que define para a gente a reta. Só que para a nossa logística agora, essa nossa reta, que está sendo definida por esses 2 pontos, ela vai ter uma relação direta com um vetor, que eu estou chamando aqui do vetor V. Então, quando eu quero uma equação vetorial da reta, eu transformo meus 2 pontos em um vetor. Então, esse AP passa em um vetor em função de um outro vetor V, porque a gente tem uma logística aqui, né? De ter aquele mesmo comportamento, só que saindo da origem. Esse T, amados, que aparece, é porque a gente pode ter um vetor maior, um vetor menor, e a depender, ele pode inverter o seu sentido. Então, o que é que nós temos? Que esse T vai ser chamado para a gente agora de parâmetro. Então, esse T aqui vai ser o parâmetro da nossa reta. Como eu sei, né, que a gente já viu lá no início, que se eu tenho 2 pontos para definir o vetor, eu posso calcular como sendo o ponto da extremidade menos o ponto da origem. Então, só reorganizando, se um ponto P qualquer, x, y, z, é um ponto genérico, ele pertence à nossa reta, então eu posso escrever ele como sendo um parâmetro T multiplicado pelo vetor V, que é o que dá a direção da nossa reta, mais o ponto A, que seria o ponto de ligação, né? Seria o ponto que determina para a gente a nossa reta. Então, aqui para a gente, a equação vetorial são 2 pontos. Normalmente, a gente deixa um ponto genérico, que é esse ponto P, x, y, z. Quer dizer que se esse ponto, né, pertence à reta, ele pode ser escrito no formato de T vezes V mais A. T é parâmetro, V é o vetor que vai dar a direção da nossa reta, e o A é o outro ponto, que é o que define para a gente a nossa reta. Aí, só reorganizando o que a gente escreveu ali, amados, se eu chamar o meu vetor P de x, y, z, o meu ponto A de ABC e o meu vetor V por DF, eu vou ter essa escrita aqui, né? Que aí, se a gente for pensar, a gente tem aqui uma igualdade de vetores, né? Que a gente já vê essa logística também. Multiplicação por um escalar, que a gente também já viu. E aí, nós vamos chegar nessa situação aqui, ó. XYZ é aquele ponto P lá do início, que é um ponto genérico, vai ser igual ao meu ponto A, ABC, mais o parâmetro T, vezes o vetor da nossa direção, que é DF. Primeiro passo multiplica, né?
Esse T funciona como um escalar, então a gente multiplica todas as coordenadas do vetor por essa escalar. Nós vamos ter aqui TD, TE e TF, e aqui nós temos soma de vetores. É a mesma logística, né? De somar coordenadas. Então, vai ser a primeira coordenada mais TD, primeira coordenada é o que está aqui, A mais TD, segunda coordenada B mais segunda coordenada TE, e terceira coordenada C mais terceira coordenada TF, que são os que estão escritos aqui. Por uma igualdade, né? Igualdade de coordenadas, que vem da mesma logística de igualdade de vetores, a equação paramétrica, então a gente sai da equação vetorial, reorganiza a equação vetorial e chega na equação paramétrica, que pode ser escrita nesse formato aqui, ó. X é igual a A mais T vezes D, que é X, um ponto genérico para a gente. A é a primeira coordenada do ponto da nossa origem, da reta. T é o nosso parâmetro e D é a coordenada do nosso vetor, a primeira coordenada. Y vai ser B mais TE, sabendo que esse ABC são as coordenadas do nosso ponto e esse DF são as coordenadas daquele nosso vetor. Então, nesse formato que está sendo escrito aqui, amados, é o que a gente chama de equação paramétrica da reta. Então, nós já vimos a ideia da equação vetorial, reorganiza ela, chega na equação paramétrica, e se vocês reorganizarem essa equação paramétrica, nós vamos chegar na equação simétrica. Ó, pensem comigo. Se eu tenho que x é igual a A mais TD e eu quisesse isolar esse T, eu ia passar esse A para cá subtraindo, né? Então, ficaria x menos A. E esse D que está multiplicando, eu ia passar dividindo. Então, ficaria x menos A dividido por D, que é o que está aqui, ó. Se eu fosse pegar a segunda equação e eu quisesse isolar esse T, o meu B passaria subtraindo, então ficaria y menos B. E esse E que está multiplicando, eu passaria dividindo, que é o que está aqui. E por último, C, a gente chegaria em Z menos C igual a F. Percebe que todos eles têm um termo em comum, que é o T, né? Se todos eles, amados, têm um termo em comum, que é o T, quer dizer que eu posso, em ambas, né, isolarem o T, e no final eu só vou igualar. Então, fazendo essa redistribuição, né? Porque, na verdade, a gente só está organizando de uma outra maneira. Essa igualdade aqui, ó, de coordenadas, é o que a gente chama de equação simétrica da reta. Então, nós temos aqui, ó, a escrita da equação vetorial, que ela vem no formato, né, já definindo para a gente o vetor. A partir do vetor, nós temos as paramétricas. Como a gente trabalha basicamente com a igualdade de vetores, que é a ideia das coordenadas, então a gente monta o sisteminha, né, em função de x, y, z. Reorganizando ela, nós vamos chegar nas simétricas. Basta que vocês isolem a letra T para cada equação e aí vocês vão ter uma igualdade aqui no final. Além disso, amados, não só falando de questões de reta, nós temos também sobre o estudo do plano, que é a logística, né? Da gente ter um plano que pode ser formado por retas, pode ser formado, né, por vetores. Aqui eu tenho a representação, né, dos nossos planos. Nesse caso, o nosso plano π ele está sendo, né, ortogonal ao nosso vetor n, e aqui eu tenho um vetor AP, que ele está aqui contínuo, né? Ele é um vetor que está no nosso plano. Então, amados, para vocês saberem a logística agora, né, da equação geral do plano, a gente vai pensar na ideia de produto escalar. Que quando a gente fala em produto escalar, como eu falei para vocês, né, como eu falei para vocês no momento anterior, a ideia do produto escalar nós podemos ter o produto entre dois vetores, se der igual a zero, então nós temos aí a logística deles serem ortogonais. Então, a gente parte desse princípio para considerar que esse vetor n e esse vetor AP eles são ortogonais. E aí, quando a gente fala sobre a logística de ortogonal, a gente vale lembrar que não precisa, né? Não precisa se tocar. A ideia de ortogonal é só que a projeção forme aí 90 graus. E a partir dessa projeção, nós vamos chegar na equação geral de um plano. A equação geral de um plano, amados, normalmente ele não está
na escrita final, é definida por um vetor. Ele não traz para a gente algo explícito, né? Ah, é o vetor tal, o vetor N. Na verdade, ele traz uma equação com várias incógnitas. Então, quando vocês estiverem trabalhando com a ideia de um plano, normalmente vocês vão estar trabalhando aí com os 3 eixos. Então, vai aparecer para a gente numa equação tanto a letrinha X, quanto a letrinha Y, quanto a letrinha Z, que são os 3 eixos, os 3 eixos coordenados. Nós temos também a opção, né, de ter escrito a partir da equação vetorial, e aí quando a gente fala tanto na equação vetorial da reta, como na equação vetorial do plano, é vocês estarem escrevendo, né, vocês estarem escrevendo um plano ou uma reta a partir de vetores, e aí na equação vetorial a gente parte do princípio do paralelogramo, e a gente vê que esse vetor AP pode ser escrito, né, como sendo uma combinação linear, como a gente já viu também, de U e V. Então, a gente parte do princípio dessas combinações para chegar na nossa equação, que é muito parecida, se vocês analisarem, ela é muito parecida com a equação da reta. Um vetor, ponto genérico, ter um parâmetro, um outro vetor. A diferença é que agora, para a gente, como a gente precisa da logística, né, de ter um plano, a ideia de figura plana é de ter 2 dimensões. Então, a gente deixa de trabalhar com um parâmetro, que seria o T, e passa a trabalhar com 2 parâmetros, que nesse caso a gente utiliza TH, mas pode ser qualquer outra letra, que vocês identifiquem, né, a logística do parâmetro. Então, tanto na equação vetorial da reta, quanto na equação vetorial também do plano, entra essa logística de ponto genérico x, y, z, a logística das coordenadas de um ponto qualquer e 2 vetores em combinação com parâmetro. Nós vamos chegar nas equações paramétricas do plano também. Basta que a gente faça o mesmo processo de igualdade. Multiplica, né? Primeiro, a ideia de multiplicar todos os termos por H, todos os termos por T. E no final, a gente só soma os valores associados, né? Primeira coordenada com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira, todas as primeiras relacionadas a X, todas as segundas relacionadas a Y e todas as terceiras relacionadas a Z. E aqui é o que a gente tem de equações paramétricas. Então, as equações do plano, amado, ela não muda muito em relação às equações paramétricas da reta. Então, as equações vetoriais são muito parecidas, as equações paramétricas que vêm das equações vetoriais também são muito parecidas, elas não se diferenciam muito. E aí, só para finalizar aqui rapidinho com vocês, falar um pouco das distâncias. A primeira distância é a mais comum de todas, que é a distância entre 2 pontos. Vocês vão ver essa logística em geometria plana, mas aí vocês têm essa logística também a partir de vetores, que a gente viu isso, né? Na logística de módulo do vetor. Então, quando a gente trabalha com a ideia de módulo, a gente está falando do tamanho do vetor. Então, nada mais é do que vocês calcular a distância de um ponto a outro. Então, aqui, amados, é o mesmo cálculo de norma de um vetor. Então, a norma do vetor pode ser vista também como a distância entre os 2 pontos, o ponto de origem e o ponto de extremidade. E nós podemos ter também a logística da distância entre um ponto e uma reta. E aí, vocês vão trabalhar com o módulo do produto vetorial dividido por norma do vetor, porque a gente trabalha também com a perspectiva do paralelogramo. E aí a gente já viu a logística, né, de que a norma do seu produto vetorial determina a sua área. Então, se eu quiser determinar a distância desse ponto P até essa reta R, vocês percebem que eu tenho aqui a logística, né, de um paralelogramo, a ideia da área, e tenho também a ideia do triângulo retângulo que eu posso aplicar aqui. E, por último, amados, distância entre um ponto e um plano. Aqui tem as demonstrações, né? Depois vocês vão olhar com mais calma. E aí nós temos aqui o módulo, né, das multiplicações ordenadas entre coordenada do plano e coordenada do ponto, para que vocês estejam, né, depois observando, e a distância entre 2 retas. Então, todas as vezes que vocês tiverem 2 retas e vocês quiserem calcular
Aí vocês vão ter aqui, ó, módulo do nosso produto misto, só que agora o produto misto vocês vão ter os 3 vetores, V1, V2 e agora um A1, A2, considerando pontos, né, do nosso paralelepípedo, dividido pela norma do produto vetorial. Pessoal, esses conteúdos, eles são um pouquinho mais extensos, né, a gente acabou ficando muito tempo em outros momentos. E aí acabou que esses momentos vocês vão ter que, né, dar uma estudadinha a mais em casa, se dedicar um pouquinho em casa. Queria saber de vocês se vocês querem fazer alguma pergunta. Se não, eu já vou finalizar nosso encontro, porque hoje a situação está bem complicada. Na verdade, eu até pensei, né, de trocar esse encontro síncrono para um outro momento por conta da tosse mesmo, tá? Na situação meio difícil. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? E aí eu queria saber se vocês queriam perguntar alguma coisa. Vai cair todo esse conteúdo da aula de hoje no questionário, né? A senhora sabe dizer quantas questões tem? Não é mais do que 10, não é menos do que 4. Tá Certo, nessa faixa aí. Mas não é muito extenso o questionário, não. tá bom. Só tem que ter muito cuidado com o que eu falei, nessas questões que envolvem, né? Trigonometria, esses outros detalhes que vocês têm que saber antes. E aí, né? Vocês precisam estudar esse material para vocês não perderem tempo na hora do questionário, porque senão não dá tempo de resolver tudo. Certo. Amados, ó, essa aula de hoje foi gravada, eu vou deixar lá na Mediateca, né? Então depois vocês estejam também acompanhando, estudando por lá. Depois de hoje, nós vamos, em relação de encontros, né? Nós vamos nos encontrar nos encontros síncronos de Analítica 2, que a gente segue no próximo semestre. E eu acredito que todo mundo vai se matricular, né? Independente aí dos resultados. Desejo para vocês bons estudos, que vocês se dediquem, né? Que vocês tirem a nota máxima que vocês puderem aí nesse questionário online. Que vocês consigam alcançar a média de vocês, que aí vocês já ficam mais tranquilos, ganham mais tempo de folga. E aí a gente volta a se encontrar em Geometria Analítica 2, porque eu tenho certeza que vocês aqui não vão para o final de Analítica 1, então não vou precisar, né, estar acompanhando esses momentos. Fiquem acompanhando o Sagres depois do dia da prova. E aí, pessoal, também se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar as dúvidas no nosso fórum de discussões, vocês podem mandar mensagem no particular, no AVA mesmo. Vocês podem estar mandando mensagem também para os nossos tutores, que eles sempre estão entrando em contato com a gente. Então, tem sempre essa perspectiva de vocês estarem, né? Buscando mais sobre os conteúdos que vocês estão estudando. A logística deixou, né? Deixou um pouco reduzido nossos momentos na terceira unidade, mas eu espero que tenha dado tudo certo e que vocês consigam, né? Alcançar as notas de vocês. No mais, amados, queria dizer que foi um prazer imenso estar acompanhando com vocês. Fiquei muito feliz com todas as falas, em todos os encontros síncronos, falas positivas que alimentam o nosso coração docente, que por vezes, né, a gente fica bem chateado com algumas coisas e vocês vão ver isso na prática docente. E todas essas falas que vocês trouxeram é mais importante do que o dinheiro, acreditem, podem ter certeza. Dinheiro é bom, o pagamento da bolsa é muito bom, mas essas falas que vocês vieram deixam a gente assim muito feliz. Então, assim, eu desejo, né, que a gente se encontre ainda, nós ainda vamos nos encontrar em vários momentos. Então, a gente não vai se encontrar na Analítica 2, aí depois provavelmente siga com cálculo 1, cálculo 2. Então, que continue com a mesma perspectiva, que pelo menos para mim achei muito produtivo os nossos momentos. Geórgia. Quer falar, Amada? Oi, professora, boa noite, turma. Então, gostaria de agradecer, professora. A senhora realmente fez das nossas aulas de geometria analítica aulas diferenciadas, aulas importantes, um conteúdo tão complexo, e a gente conseguiu realmente acompanhar e aprender. Eu acredito que hoje a sala devia estar meio quietinha, porque essa parte de trigonometria realmente nos deixa loucos, viu? Mas vamos evoluir sim, e muito obrigada, viu? Espero te encontrar sim nas outras disciplinas. A senhora realmente foi totalmente importante
nesse momento para a gente. Muito obrigada. Obrigada, amada. É que nem eu falei sobre essas falas. E a gente tenta nos aproximar de vocês nesses momentos, né? É o momento que a gente tem para aproximar de vocês, porque a gente não tem um outro momento nesse contato. Então, assim, hoje eu também fiquei preocupada, porque eu já sabia disso, eu já imaginava. Quando a gente planeja a aula, principalmente quando a gente já trabalha com alguns componentes, que eu já trabalho com analítica 1 há muito tempo, não só no EAD como no presencial, eu já sei basicamente onde os meus alunos têm dificuldades. Alunos no geral, não é nada específico de vocês. Então, por exemplo, quando eu chego numa trigonometria, eu já sei que é o momento de eu chamar a atenção para o pessoal estar estudando mais, porque eu sei que aquele conteúdo é um conteúdo que tem dificuldade. E às vezes vocês ainda não viram, porque dependendo dos professores, vocês podem ver isso no próximo semestre. Então, é um conteúdo do próximo semestre. É um conteúdo que deveria ser visto no ensino médio? Deveria. Mas a gente sabe que a realidade é bem diferente do que a gente vê, né? Nos programas, do que a gente vê no currículo. Então, da teoria para a prática, a diferença é muito grande. Só que a gente também não consegue parar o conteúdo porque vocês não viram. E a gente, quando acaba, né, tipo assim, focando nesses momentos que a gente entende que vocês vão ter dificuldade, outros momentos acabam, é, outros momentos acabam ficando reduzidos. Então, por exemplo, como eu sabia que a dificuldade em trigonometria é certeza, né, de todas as turmas, a gente acaba focando um pouco nesse momento. Então, deixa de falar um pouquinho de área. Mas aí faz parte, né? A gente vai fazendo esses arranjos. Queria dizer também que eu tive excelentes tutores, meus amados. Ajudaram bastante. Alguns, né, acho que ainda estão aqui comigo. Então, eu já queria dizer para eles também, né? Muito obrigado pela parceria. Isso ajuda bastante também nos nossos trabalhos, até na rapidez, né? Às vezes, os tutores respondiam mais rápido do que eu. Então, quando eu ia olhar, já tinham respondido. Eu digo, poxa, que massa. Então, é importante, porque até a rapidez nas respostas para vocês também, né? Faz toda a diferença. No mais, amados, queria então desejar, né? Boa noite a todos. Cheiro no coração de todo mundo. Aproveite essa Boa reta noite, final, professora. faça a avaliação de Obrigado. vocês, estudem. Até o próximo semestre, que vocês aproveitem também o recesso de um semestre para outro, né? Para descansar. Para, né, descansar as energias de vocês, para que em 2025.2 a gente volte com tudo, com os nossos momentos em Geometria Analítica 2. Boa noite, Obrigada, amados. Pro. Boa noite. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, tchau, noite. pessoal. Obrigado, professor. Foi um prazer, tá? Melhoras, viu? Se a gente encontra na próxima matéria. Tá certo. Obrigada, amado. Até a próxima.